O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Maravilha, Valtinho. E vem cá, em relação ao barco. Eu pergunto do barco, que é uma coisa que eu gosto, não olho muito. O Felipe tá levantando aqui, rapaz, olha isso. Tá me atrapalhando aqui. Quebrou o protocolo do programa, hein, rapaz. Mas o barco, Valtinho, como é que você vê essa mudança assim para você, né? Agora você está num outro estágio, não sei se você vai continuar perseguindo essa questão, né, da coordenação dos eventos, já que você está aí à frente na CBVela, mas sim, como técnico, como é que funciona para o técnico ver essa mudança de embarcação? Quer dizer, você dá treino, né, no Star, daqui a pouco você está dando no Laser, de repente muda a classe e vai para o 49er. Como é que funciona isso? Bem, isso para o técnico é um desafio, né? Ele tem que estudar, ele tem que mudar os seus conceitos. O Star, por exemplo, é um barco mais lento, é uma outra dinâmica, uma outra física. O 49er muda muito. Ele tem que se adaptar, ele tem que ser maleável, assim como o próprio velejador, né? Então, que também muda de passagem, que né? também como muda. Você pontuou o Scheitz, né? Foi de classe. Bruno Prado também mudaram. Então, assim, eu acho que a mente de um velejador, de quem lida com a vela, assim, com o mar, com a natureza, tem que ser uma mente flexível, uma mente adaptativa, como é a natureza. A natureza não é uma reta, né? As coisas são um pouco maleáveis e com muitas mudanças, né? Do Rio para o Tóquio, né, foi a maior mudança de classes em toda a história da vela. Das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Então, assim, entraram outros conceitos, outras classes. Desculpa, é de Tóquio para Paris, tá? De Tóquio para Paris. Que entrou o kite, agora entrou. A gente estava conversando antes sobre o foil. Vai ter também, né? Os barcos ficaram todos mais rápidos. O próprio Nacra, né? Que no Rio era sem a bolina, sem o foil. Para Tóquio foi pro foil e agora está mudando de novo. Isso é outro bicho. É um caminho sem volta, né? Eu acho que é um caminho sem volta. E o técnico, ele tem que estudar, ele tem que continuar. Eu acho que isso até é uma motivação, um estímulo, né, para ele continuar ali. E tem ainda as classes tradicionais ali, como o Laser que ficou, que agora é o Wilca, né? O 470. 470. E o próprio 49er, assim, que também já é um conceito tradicional desde Sydney, né? É verdade. Então, é o esquife, né? O esquife, que é um barco mais rápido e tal, mas que não voa. Quer dizer, ele voa, mas não voa. Não voa tanto. Não voa tanto, mas que já está bem, vamos dizer assim, em termos de regulagem e como que funciona, já está bem estabelecido. Uma classe mais talvez amadurecida, né? Isso. Também até pelos próprios. E assim, eu me recordo bem, porque foi nessa época que eu estava de técnico, me recordo bem da chegada do 49er, sabe? Também houve ali, como é que vai ser? É um barco violento, um barco muito rápido e tal, mas depois mostrou-se assim um sucesso total. Comparado com o foil, é brinquedo de criança, né? Porque o pessoal tem se machucado muito no foil, né? Sim, tem a questão as velocidades do foil são... Obrigatório o uso de capacete. Hoje a classe mais rápida é o kite, né? Sim. Nada se compara ao kite. Sim. Em termos muito de velocidade. Leve, muita potência. É impressionante, realmente, de fora, assim, a televisão, acho que vai ter várias possibilidades ali, com drone agora. Mudou muito, né? O Rio foi ainda com helicóptero, né? É verdade. Então, o kite realmente é algo... Já teve o Lima, né? Os Jogos Pan-Americanos de Lima já teve o kite, que o Bruno Lobo foi campeão, o primeiro campeão pan-americano de kite. Que barato. E agora vai estrear em Paris. Então, as coisas mudaram, você tem que se adaptar, você tem que estudar, tem que evoluir. Sim, né? Sim. É aquilo que você falou, né? São duas coisas totalmente distintas, apesar
de você estar vendo todo esse processo, que aliás, né, você começou lá como professor, né, foi evoluindo, chegou no técnico, gerente, tal, ver a coisa como um todo. Mas você viu lá, que você contou aqui pra gente em off, né, da instrução que você deu para os japoneses lá na Alemanha, né? Quer dizer, o pessoal entendia, era um barco totalmente diferente e todo mundo entendeu o que era. Se fosse outra classe, talvez também tivesse entendido, né? E assim por diante, né? O barco, na verdade, é um instrumento do ensino, digamos assim, você vê dessa forma? O barco, ele é uma máquina, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma oportunidade. Ele precisa ser entendido, ele precisa ser dominado e o atleta ou o velejador, o iniciante ali, ele precisa ter o sentimento com o barco, né? O Tormen sempre fala, né, que o barco é como uma dama, né? O barco tem normalmente o nome de mulher. É referido como né? Shi, né? Lá fora. É um Shi. Então, você tem que ter respeito, você tem que entender os movimentos, a física ali, né? E aí chega uma hora que é uma unidade, né? Você tem que ser um com o barco, Por né? isso é difícil. Então, né? é uma coisa que leva muito tempo, né? E algumas pessoas têm essa capacidade maior, assim, existe algumas teorias de propriocepção, de ter algumas coisas no corpo, né? Que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior de observar quando o barco está adernando, acelerando. Tem alguns estudos dessas propriocepções que nós temos vários pontos de sensibilidade no corpo que estão ligados ao cérebro, cerebelo, que a coisa é resposta imediata, uma coisa inconsciente. Certo. E que algumas pessoas têm isso, né? E conseguem sentir ali o barco. Pô, agora ele tá bom, agora ele tá rápido, agora ele tá passando a onda. E sabem a hora de o corpo ir para um lado e para o outro. Isso se desenvolve? Você acredita Eu que acho... uma pessoa que nunca entrou no barco, como você falou, um garoto de 7 anos entra no barco, ele tem aquilo, ele pode desenvolver aquilo dentro de um barco? Eu acho que as duas coisas, né? Como todo esporte, tem o talento, né? E tem o trabalho. Sim. Não adianta só ter talento e não adianta só trabalhar. Tem que ter as duas coisas, né? Mas realmente tem muito velejador que eu já vi que não é tão talentoso assim, mas que trabalha muito fortemente, é muito dedicado, tem uma mente muito forte e chega lá, chega no sonho olímpico, vamos dizer assim. Mas normalmente o talento, assim, na minha concepção, ele não é o talento físico. Tá? O talento é uma concepção muito maior, que até tema do meu trabalho final na Alemanha, que a própria parte mental faz parte do talento. Então, ter uma boa resistência para treinamento, saber lidar com a derrota e com a vitória. Né? Muitos dizem que lidar com a vitória é mais difícil do que lidar com a derrota, porque na derrota você aprende, na vitória você pode ir por um caminho meio complicado, né? Então, para mim isso tudo é o talento. E o talento para mim chega lá. E o talento tem a ver com trabalho também, dedicação, treinamento, né?